Boa noite. Hoje nós estamos aqui na nossa terceira sessão do ciclo de mentoria da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. E aqui nós teremos como tema, na noite de hoje, o tema Oratória Tributária com a doutora Aleph Matos. A doutora Aleph, que é especialista em Direito Tributário, e possui pós-graduação em advocacia extrajudicial. Além disso, ela é secretária adjunta da nossa Comissão de Direito Tributário e ainda coordenadora da subcomissão de trabalho denominada científica, que, porventura, está incumbida e é responsável por esse projeto fabuloso que é o nosso ciclo de mentorias. Então, com vocês, a doutora Aleph Matos. Conseguem ouvir agora? Ah, tá. Pega o fone. Agora sim, Aleph. Pronto. Primeiro, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse novo encontro, nosso terceiro encontro do projeto Ciclo de Mentoria. Quero agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse processo. Eu sei que você comprou esse curso, adquiriu esse curso por conta do direito tributário. Você vai aprender muito do direito tributário aqui e, além disso, você vai aprender algumas técnicas também para fazer com que a sua advocacia tributária seja diferente do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Por isso, o projeto já trouxe aqui técnicas de PNL com o Dr. Kleb na primeira e na segunda sessão. Hoje nós vamos falar sobre oratória e na próxima aula também será falado sobre oratória com alguma outra conotação. Mas hoje a minha missão aqui é fazer com que você destrave a sua oratória de uma vez por todas. Comenta aqui para mim no chat quem aqui já sentiu medo de falar em público ou não se sentiu confortável em falar em público. Quem aqui já recusou alguma oportunidade de falar, seja em uma live, seja em um seminário, seja numa rádio, ou seja para um grupo de pessoas, ou atender um cliente porque não tinha segurança do que iria falar? Comenta aqui para mim, deixa eu ver o que vocês estão comentando. Vocês não estão sozinhos, porque eu também já perdi muita oportunidade. Eu sou advogada desde 2014, mas eu era uma advogada muito travada, muito mesmo. Se lá em 2014 vocês me conhecessem e me falassem que eu estaria aqui hoje falando com vocês, falando com pessoas de diversos locais do país, eu certamente não acreditaria. Mas isso tudo pode ser mudado. Hoje, você vai sair daqui com uma decisão. A minha missão é conduzir vocês até uma decisão. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Mas, primeiro, eu quero te conscientizar do quão importante a oratória é para a sua advocacia e também para a sua advocacia tributária, que é o nosso foco aqui. Então, eu acredito que todos nós já passamos por isso, né? De ter recusado porque, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Ou então, eu na faculdade tive algumas oportunidades, aí eu falava, mas eu sou uma estudante, quem sou eu na fila do pão? Talvez você seja essa pessoa ainda hoje. E você precisa saber de algumas coisas que podem mudar essa sua realidade. Porque de nada vai adiantar
você saber sobre planejamento tributário, recuperação de crédito, procedimento arbitral e tudo aquilo que vai ser falado aqui, a gente vai estudar muito tributário aqui, se você guardar isso para você, se você não souber repassar isso. A oratória para o advogado é um instrumento imprescindível. O advogado, ele vai precisar se comunicar bem, se fazer entendido pelo seu cliente, pelo juiz, pelo assessor, numa tribuna, fazendo sustentação oral. A oratória, ela é fundamental para o advogado. E por ser advogado tributarista, também é fundamental, muito importante, muito fundamental. Porque você vai falar com empresários, você vai fazer visita nas empresas. Comunicar, oratória é se comunicar. E você pode se comunicar com uma pessoa ou com milhares de pessoas. Você precisa se fazer entendido. E por isso a importância de a gente trazer a oratória para cá hoje, para você hoje. Eu sei que você tirou o seu tempo, você trabalhou o dia todo, você teve diversos afazeres, mas hoje escolheu estar aqui, quinta-feira, 9 horas da noite, em algumas localidades, 8 aqui em Manaus, e você separou esse tempo para aprender um pouco. E eu posso te falar hoje que existem técnicas para te ajudar a ter uma melhor oratória, a se fazer melhor compreendido e para ter uma postura diante dos seus potenciais clientes, diante do seu público, que te faça ter e ser reconhecido como um profissional de excelência. Em 2015, foi feita uma pesquisa sobre oratória no Reino Unido, que identificou que 42% das pessoas entrevistadas indicaram o medo de falar em público como sendo pior do que ter uma doença grave ou do que a morte. Então, isso significa dizer que as pessoas preferiam morrer do que falar em público. E isso pode ser também o seu problema hoje, não? Deus me livre eu falar em público. Eu gosto, o meu trabalho é nos bastidores. O meu trabalho é na execução, na elaboração de teses, de peças. Eu faço acontecer, mas fora do palco. E no palco da sua vida? Você está assumindo? Ou você está designando essa função para outra pessoa? Vivendo em função do que as outras pessoas podem achar se você começar a se posicionar, a produzir conteúdo, por exemplo. Essas reflexões são importantes para a gente continuar o nosso caminho aqui no ciclo de mentoria. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui para vocês um slide, vou compartilhar a tela. Estão vendo? Conseguem? Só um instante. Não estou ouvindo ninguém. Peraí aí. Sim, dá para ver a tela. Tá dando para ver. Tá dando para ver, doutora Alex. Deixa eu só colocar aqui no modo tela cheia. Bom, enquanto o computador aqui colabora, eu vou começar a falar com vocês sobre o medo de falar em público. A primeira coisa que eu quero que você identifique é qual o medo que você tem. Qual o medo que você tem? Ah, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não falar certo.
Eu tenho medo do julgamento das pessoas? Qual é o medo que você tem? Identifica isso aí agora. Não precisa falar, não precisa colocar no chat se você não quiser. Se você quiser, pode ficar à vontade. Mas você tem medo de quê? Eu listei aqui 3 exemplos. Julgamento das pessoas, timidez que paralisa e falhar e ser ridicularizado. Talvez esse seja seu medo. Talvez outra coisa seja o seu medo. Mas o primeiro passo é identificar. Da onde vem? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo porque eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida, sempre fui assim. Hoje, eu preciso te falar que timidez não é uma característica. Timidez é um comportamento. Portanto, você não é tímida, você não é tímido, você está tímido, está tímida. Quando você internaliza essa informação, você vai saber que por ser um comportamento, isso pode ser alterado. Então, ninguém nasce tímido, ninguém nasce tímida. Nós podemos estar. Por quê? Nós podemos estar tímidos porque não é o ambiente que nós estamos acostumados. Nós podemos estar tímidos porque as pessoas não são familiares para a gente, ou porque o tema não é um tema que você domine, e aí a gente vai falar sobre isso. Mas existem vários fatores. Então, o primeiro passo é você conseguir enxergar isso. E lá no material de apoio, que já foi encaminhado para vocês, cada tópico vai ter no final um desafio para fazer. E um deles é você listar qual é o seu medo. Tá, eu tenho medo de falar em público, já recusei algumas oportunidades por esse receio. Então, eu vou identificar o que me fez dizer não para aquilo. Depois você vai fazer uma outra lista ao lado, perguntando para você o que de pior pode acontecer se o seu medo se concretizar. Eu tenho medo do julgamento das pessoas, por isso que eu não faço uma live falando sobre um determinado tributo, ou falando sobre o Simples Nacional, ou falando sobre os princípios que eu estou aprendendo. Eu tenho medo das pessoas me chamarem de blogueiro. Identifica. E depois faz uma lista com a consequência. Se o seu medo se concretizar, qual é a real consequência que isso vai ter? Porque quando você visualiza, você vai verificar que essa consequência, às vezes, não é tão grande quanto você pensa. Às vezes não é tão grande quanto você pensa. Então, faça esse exercício. Identifique o seu medo e identifique também qual a consequência se esse medo se concretizar. O próximo ponto é... Ragélia, você está aí? Estou sem acesso ao áudio. Estou aqui. Se você... Tá. Tira a minha... Consegue tirar o meu slide? A minha aprovação do slide? Para eu poder voltar para a tela? Já, consegui. Ou não? Já tirei. Vocês estão conseguindo me ver? Normal. Sem o slide. Pronto. Sim, sem slide. Bom, então, gente, o primeiro ponto que eu preciso destacar aqui com vocês é isso. Tudo bem, identifica teu medo, identifica qual a consequência se esse medo se concretizar. Eu tenho medo de falar na frente das pessoas e falar errado. Eu tenho medo de ir para uma palestra, um seminário, tropeçar. Eu tenho medo de segurar o microfone. Qual a consequência se você tropeçar? Qual a consequência de você falar errado? Você pode se retratar.
eu tenho medo de falar bobagem, de falar que o ICMS é um tributo municipal, por exemplo. Você pode se retratar. Não vai ser o fim se você falhar. É isso que você precisa ter em mente. Por quê? Porque quando a gente tem medo, quando a gente não está num ambiente favorável, o que a gente faz? A gente se retrai. A gente abaixa a cabeça, a gente não olha para ninguém. Isso vai informando para o cérebro que o ambiente que você está é um ambiente de perigo. Por quê? Porque você vai mandar essas informações, você vai se retrair, você vai se recolher. E por isso que nós temos as mãos frias, suor excessivo, gagueira. Por isso que nós temos a voz embargada. Quantas vezes eu não falei em público com a voz como de choro? Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu com certeza já passei por isso. Por quê? Porque eu estava enviando informações que eu não queria estar ali, não queria enfrentar aquelas pessoas. Eu estava com medo do que as pessoas poderiam me julgar. E eu preciso te falar uma coisa, que as pessoas elas vão te julgar. Se você fizer, se você não fizer, elas vão te julgar. Cabe a nós, e aqui eu também me incluo, vencer essa barreira. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu vim aqui hoje falar que é possível. É possível você ser uma advogada tributarista, referência aí na sua localidade, uma advogada tributarista. Se alguém te falou alguma vez que direito tributário é difícil, tire isso hoje da sua mente. Porque o direito em si não é para qualquer um. E você está fazendo faculdade, e você se formou, e você hoje é advogado. Então, você já conseguiu transpor uma barreira que milhares de brasileiros não conseguem. E por que só essa visão do direito tributário? Não. Direito de família também é difícil, direito penal também é difícil, todas as áreas. Todas as áreas vão exigir de você estudo, concentração, esforço, dedicação, toda a área vai exigir. Porque se você quiser se destacar, nós temos aquela informação de que nós temos mais de 1 milhão de advogados. Ok. Qual é a minha diferença? Por que o cliente vai me procurar e não vai procurar o Dr. José? E não vai procurar o Dr. Marcos? O que faz o cliente me contratar é a conexão que eu gero com ele, é a autoridade que ele enxerga em mim, é o valor que eu gero nele, para ele. Entendem isso? Então, tire hoje da sua mente que direito tributário é difícil. Todas as áreas vão ser difíceis se você não se dedicar. Não é fácil. Não é fácil estudar, não é fácil da quinta-feira à noite aqui, mas você está. Você está pagando o preço. E precisamos pagar o preço sempre. É assim na fase de exame de ordem, é assim em pós-graduação, pós-doutorado, enfim. A cada etapa, nós vamos tendo um degrau maior. E uma dificuldade um pouco maior para a gente superar. Então, esqueça um pouco as pessoas. Porque as pessoas, elas vão te julgar. Eu sei que é difícil. Porque eu era uma pessoa e eu tenho trabalhado ainda, estou no processo de não levar em consideração as pessoas que ainda não construíram onde eu quero chegar. E às vezes essas pessoas são da nossa própria família. Eu tiro um exemplo e aqui eu falo um pouco sobre a minha experiência. Para eu passar na OAB, eu não passei de primeira. E aí uma pessoa muito próxima de mim, que eu considero como mãe, disse que era para eu tentar outra coisa, estudar para concurso, porque OAB não era para mim. Naquele momento, eu queria tudo, eu queria a morte. Mas, o que eu fiz?
eu estudei e eu fiz um compromisso comigo naquela noite, dizendo que eu só ia parar quando eu passasse. Eu decidi naquele momento continuar. Mesmo uma pessoa muito importante para mim falando que eu não era para mim aquilo. Por quê? Porque ela não sabia da minha realidade. Talvez, dentro da sua família, os seus amigos podem não entender o porquê você sempre busca, né, se especializar, porque às vezes você está até tarde da noite estudando. E aí, quando você começa a produzir um conteúdo, a fazer um artigo, a ir para a internet, colocar seu rostinho para jogo e falar sobre aquilo que você sabe, sobre o conhecimento que você adquiriu. Então, talvez essa pessoa fale, agora quer ser blogueirinha. Agora quer ser um blogueiro jurídico, que agora está na moda ser blogueiro jurídico, né? Mas o que isso vai te acrescentar? Essa pessoa sabe, essa pessoa está produzindo conteúdo, essa pessoa é referência profissionalmente para você? Se não for, ela não tem como opinar, porque ela não sabe a sua realidade, não sabe como é prospectar cliente na advocacia. Ela não vai saber, não vai estar na sua pele. Então, às vezes, a gente precisa, sim, contrariar essas pessoas. E tudo bem, eu respeito, é uma visão sua, mas eu vou continuar fazendo isso. Eu não posso parar porque eu tenho receio do julgamento, porque julgamento vamos ter, todos nós vamos ter. Quando você começa a falar, as pessoas começam a ter uma ideia sobre você. Todos vocês aqui, quem me conhece, quem não me conhece, quem é de outro estado aqui, nos 2 primeiros minutos já teve uma visão de mim. Seja positiva, seja negativa. Eu poderia hoje ter dito não para essa mentoria. Mas eu resolvi me desafiar. Porque é isso, gente. Oratória é você se desafiar sempre. Você precisa estar comunicando da melhor forma para o seu cliente. Você precisa se fazer entendido. Então, o medo de falar em público, na verdade, é o medo de falhar com algo, em algo ou com alguém. É o medo do julgamento. E você não é tímido, você está tímido e você pode fazer com que isso mude. Como? Lá no seu material de apoio tem falando sobre alguns exercícios que você pode fazer. Quando você, eu já falei aqui, quando a gente se retrai, o nosso cérebro faz o quê? Começa a processar a informação de que nós estamos num ambiente de perigo e aí começa a nos fazer querer sair daquele local. As pernas tremem, as mãos tremem e temos todos aqueles aspectos físicos. Quando nós mudamos a nossa postura, nós mandamos informações positivas para o cérebro. E pode parecer até meio surreal para você, mas isso já foi cientificamente comprovado. Que quando nós mudamos a nossa postura, o nosso cérebro também vai mudar as reações. Como é essa postura? Quem aqui já ouviu falar na posição do super-homem e da Mulher Maravilha? Vocês já viram? Filmes, como é que o super-homem fica? Ele fica com as pernas firmes, né? A postura aberta e o pescoço e a cabeça na altura dos ombros. Ele não fica acanhado. A Mulher Maravilha também não faz isso. Então, postura do super-homem e da Mulher Maravilha. Tem até no seu material de apoio, eu tinha colocado aqui no slide, mas eu não vou passar o slide agora, porque senão vai travar aqui. A postura do super-homem é essa, abre os ombros. Toda vez que você for falar com alguém, abre a sua postura. Não fala com ninguém cabisbaixo, se sentindo menosprezado, se sentindo coitadinho. Não! Você é advogado, você está estudando para ser advogado, você já tem uma bagagem. Pode não ser a bagagem do pós-doutor, mas você tem uma bagagem.
E às vezes, simples mudança de postura já nos acalma. Um outro exercício também, que é muito importante antes de começar a falar, antes de um atendimento, antes de comunicar algo importante, é controlar a ansiedade. Como você vai controlar a ansiedade? Primeira coisa, exercício de respiração. Respiração 3 por 6. Inspira por 3 segundos e vai soltando o ar devagar por 6 segundos. Faz isso, repete. 5 minutos antes de você começar a falar, isso vai baixar o seu nível de ansiedade, você vai parar de ficar ofegante como se estivesse ali pronto para sair. Outro ponto, chega com sorriso. O sorriso, ele vai conectar as pessoas. Agora, chega num local, ninguém lhe conhece, você foi convidado para falar em um local. Aí você já chega com a cara franzida. Não conhece ninguém, não se conecta com ninguém. Sorria. A sua mudança facial também vai indicar para o seu cérebro que você está num ambiente tranquilo, não tem perigo ali. Sorrir causa empatia. As pessoas vão ver, não, ok, essa pessoa, vou ver o que ela tem para falar, vou ouvir o que ela tem para falar. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença na hora da sua fala. E você que tem uma dificuldade, assim como eu tenho, e como eu tive muito pior, você pode usar esses exercícios. Antes, até hoje, eu não sei como o meu primeiro cliente fechou o contrato comigo. Eu acho que ele fechou por pura pena. Falo claramente para vocês aqui, com todo o meu coração, eu acho que o meu primeiro cliente fechou por pena. Porque pense num atendimento que eu não conseguia falar nada, quase nada. Mas por quê? No decorrer do processo, eu precisei, fazer acontecer para que ele tivesse a confiança em mim. Mas às vezes nós não temos oportunidade de ter uma outra impressão. Por isso que na semana passada eu fiz alguns testes. Antes de vir para cá, eu fiz alguns testes lá, usei meu Instagram de referência. E aí eu coloquei qual foi a primeira impressão que você teve a meu respeito. E aí teve lá várias coisas. E eu consegui identificar alguns pontos. Olha, essa pessoa aqui eu conheci ela em determinado momento. Então, realmente faz sentido o que ela falou. O que eu estou comunicando para as pessoas? Estou comunicando ser arrogante? Às vezes a pessoa olha, eu não falava contigo porque eu te achava tão bravo. Não acontece isso? Porque tudo isso é comunicação. E tudo isso vai refletir sim na nossa advocacia, vai refletir sim na nossa prática tributária, porque é contato. Você vai ter contato com pessoas. Mesmo que você não queira ser um grande orador, participar de palestras, você é advogado, você vai ter público, você vai falar com alguém. Exatamente, doutor Bianchi, o corpo fala. Então, mentaliza isso, identifica teus medos, lista o que de pior vai acontecer, qual é a pior consequência desses teus medos se eles se concretizarem. Depois, surgiu uma oportunidade, aceita. Ah, mas eu não sei nada de tributário, você não está numa mentoria? Hoje, você pode ir lá, colocar no Google sobre qualquer coisa e vai aparecer para você materiais gratuitos. Se você se esforçar, você vai saber falar alguma coisa. E falar, gente, não é decorar texto. Não decore texto. Ou você vai chegar com o seu cliente e vai ficar lendo. Bom dia, seu fulano, eu sou fulano de tal. Não, você tem que agir com naturalidade. Não decore. Transmita aquilo que aprendeu. Mesmo que seja uma estrofe, o que você tirou daquilo ali que serviu para você? Pode servir para outra pessoa. Entendeu? Então, primeiro ponto,
usa esses exercícios. Lá no material de apoio, eu vim falando detalhadamente como você pode utilizar para te auxiliar quando você tiver uma oportunidade ou quando você fizer a oportunidade acontecer. Porque hoje, principalmente na época de quarentena, nós temos aí o boom de lives. Deu 6 horas da tarde, você pode abrir lá suas redes sociais, tem várias bolinhas vermelhas lá com lives de todo tipo. Por que você não pode fazer uma live falando sobre alguma coisa que você conhece, que você sabe? Decida. Comecei falando que hoje era dia de decisão. Porque você chegou até aqui, você decidiu adquirir um curso. E o que você vai fazer com esse curso? Vai guardar lá na caixinha? Vai guardar aí na sua mente? Nós vamos falar aqui sobre obesidade mental. Então, a oratória ela é fundamental. Existem exercícios aí que vão te acalmar. O corpo fala. Você pode mandar mensagens para o seu cérebro para dizer se está bem ou se não está. E isso vai te acalmar. Um outro ponto que eu também preciso comentar com você aqui é sobre os exercícios e sobre o domínio do tema. O ponto é domínio do tema. Não adianta eu saber falar ou eu conseguir falar com os exercícios se eu não tenho domínio do tema, se eu não sei o que falar. Como é que a gente resolve o problema do domínio do tema? A desculpa é: eu não vou falar porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente, eu não me sinto apto. Uma coisa é você se sentir desse jeito, e aí você vai precisar trabalhar o porquê que você não se considera tão apto para fazer as coisas. E outra coisa é você realmente ter uma deficiência. E como que a gente resolve isso? Estudando. Você resolve isso, além do que você está recebendo aqui nas aulas, você ir lá no material de apoio, você também buscar na internet, ou qualquer que seja o tema. Você tem que se propor a isso. Domínio do tema se resolve com estudo, com conhecimento. E hoje eu sei, por exemplo, não consigo fazer uma pós-graduação, mas tenho interesse em fazer e começar direito tributário. Ok. Então começa aqui com o ciclo de mentoria, ou começa com um livro de direito tributário, mas começa. Não espera estar nas melhores condições, porque se a gente esperar a perfeição, essa perfeição nunca vai chegar. Porque eu vou ver essa aula aqui depois de algum tempo e eu posso ter até vergonha da minha fala aqui. Porque nós estamos em constante transformação e a busca tem que ser pelo aperfeiçoamento, pela melhora. Então, se você está aqui hoje e aí já recusou alguma dessas propostas, já recusou algum trabalho até, porque não tem o conhecimento suficiente, estude. Esse é o caminho, se especialize. Hoje a advocacia, somente ser o bacharel ou só ser um pós-graduando ou graduado, não é mais o currículo que as pessoas querem. As pessoas precisam saber da especialidade. Por que você é melhor nisso? Eu quero enxergar isso em você. Hoje não basta saber. As pessoas precisam saber que você sabe. Entendem isso? As pessoas precisam saber, porque eu posso saber direito tributário, mas o doutor Bianchi pode saber direito tributário melhor do que eu. Ou a Débora pode saber direito tributário melhor do que eu. Mas eu estou lá, me divulgando, obedecendo o código de ética e disciplina. Mas eu estou lá me posicionando, coloco um vídeo, coloco um texto, ou faço um artigo. Eu vou lá e coloco a semente. O público que tem a dor, está na internet, me ver ali e não vê a Débora e não vê
o Dr. Bianchi, ele vai contratar quem? Vai me contratar, se ele não conhece nem o Dr. Bianchi, nem a doutora Débora. Percebem como é importante a gente se posicionar? E isso, gente, eu não falo só em redes sociais, você pode utilizar um site, um blog, mas vá para a internet. Hoje é a internet. Seu potencial cliente, seu potencial público, todo está lá consumindo conteúdo. E você está lá também? Talvez você não produza conteúdo porque se acha inferior. Pode ter o meu pensamento que eu tinha, eu sou só um estudante. Quem sou eu na fila do pão? Tem a doutora Ragélia aí que faz blogs e tem tem sites, tem palestras, tem cursos. Quem sou eu? Ela já está falando sobre direito tributário. Mas é você, com a sua experiência, da sua forma, com o seu público, é que eles vão te enxergar como autoridade. E não a doutora Ragélia. O público da doutora Ragélia não é o mesmo público do seu. Talvez você possa dizer, não, mas eu já tenho idade, já tô aí muito tempo na estrada. Isso aí é para os jovens, a geração nova aí. Não, a advocacia mudou. E o Dr. Kleber falou aqui nas aulas passadas que o antigo lá, o nosso normal, nunca mais vai existir. Nós estamos vivendo uma transformação. Quem seremos nós? Esqueça a forma que você advogava. Você precisa acompanhar a evolução. Porque senão você vai ficar para trás, vai perder oportunidades, o seu público não vai chegar até você. A pessoa que podia te enxergar, podia te contratar, não vai, porque você não está lá. Se você colocar o seu nome hoje no Google, o que aparece? Já fez essa experiência? Colocou lá teu nome completo no Google, o que aparece? Aparece algum conteúdo? Ou aparece só sobre processo? As pessoas só sabem que você é advogado, mas não sabem advogado de quê? Então, gente, a comunicação, ela está em tudo. Desde o nosso bom dia, porque eu posso dar um bom dia, aquele bom dia michuruco só de educação, ou eu posso dar um bom dia e que a pessoa que está me ouvindo possa realmente sentir, olha, essa pessoa está alegre, está feliz. Comunicação vai estar em tudo e ela é fundamental para a oratória, para o advogado. A oratória tributária, ela é fundamental. A oratória em si, na verdade, ela é fundamental para o advogado e o advogado tributarista, que é o que a gente vai tratar aqui no nosso curso. Tudo bem, eu domino a técnica. Ah, Aleph, eu não sei tudo de direito tributário, eu também não sei. Então, se especialize. Ah, eu vou atender só microempreendedor individual, eu vou tratar só de simples nacional. E seja o melhor nisso, eu vou falar sobre planejamento tributário e não vai ter ninguém melhor do que eu para o meu público. Se especifique. Vá, especialize, pegue um tributo, eu não conheço nenhum tributo, pegue um e estude e fale sobre ele. Comece aos poucos, não queira ser o Ives Gandra. Ah, você vai falar só quando você estiver no nível do Ives Gandra? Então você vai perder sua vida todinha podendo se posicionar. Olha a régua que você está usando. Quanto ele já chegou num patamar surreal para a advocacia tributária. Mas quantos anos ele não se dedicou para isso? Então, eu que comecei ontem, quero me nivelar a ele? Não. Mas eu tenho público? Tenho. Eu tenho pessoas que não sabem nem quem é Ives Gandra. Então, o meu público vai se conectar comigo se eu identificar a dor, se eu mostrar a dor, se eu mostrar a solução, eu vou gerar valor para a pessoa que está me ouvindo e ela vai me contratar, ela vai me ter como referência, ela vai enxergar em mim a autoridade sobre aquilo. Então, comece, se especialize, vai estudar,
pegue um curso, um livro, pergunte de alguém, você vai ter a oportunidade de falar com as pessoas que estão aqui nesse curso, e todos nós, sejam quem está na frente aqui ministrando, ou seja, cada um de vocês, dos membros também da comissão que estão aqui, todos nós temos o intuito de dar as mãos e caminharmos juntos na advocacia tributária. Porque não existe concorrência. Quem enxerga o colega advogado como concorrente não se garante. Essa é a verdade. Por quê? Porque cada um tem o seu público. E eu preciso fazer a diferença para o meu público. Porque senão o meu público vai preferir o Dr. Kleber. Mas é o Dr. Kleber o culpado? Não, sou eu que não gerei valor para o meu público. Então, depende, quando a gente entende isso, que depende exclusivamente de nós, a gente muda a nossa visão do outro. A gente deixa de ficar naquela picuinha de, eu não vou falar, eu não vou dizer como é que é isso aqui, porque eu não vou entregar o ouro. Não, eu vou falar. Porque o que muda, o que faz a pessoa me contratar você, é o valor que eu gero para ela. É a forma que eu gero para ela. Então, você pode fazer da sua forma, eu vou fazer da minha, e a pessoa que se identificar com a sua forma vai te contratar. Pense nisso. Essa visão de concorrência é uma coisa ultrapassada. Realmente, a gente tinha isso, e quando eu cheguei no mercado de trabalho, era só o que eu ouvia. Não fala, não diz, você conseguiu, você pesquisou sozinha, então não repassa isso. Eu ouvi muito isso, não foi pouco. Mas eu precisei mudar isso em mim. Porque, como eu falei, a advocacia mudou. E nós todos precisamos mudar. Então, domine o tema. Quando você domina o tema e não decora, você minimiza a possibilidade do branco. Já viu? Você tá do nada, o palestrante fala assim, ai gente, peraí, que eu tava falando mesmo. Ah, é porque me deu um branco. Por quê? Porque, primeiro, tá mandando a reação para o seu cérebro. Quando o seu cérebro identifica que você está num ambiente de perigo, ele para até de fazer a sua digestão. Você sabia disso? E então, se ele para até de fazer a digestão, porque ele está ali atento para outras áreas, para te fazer sair daquele lugar, daquele ambiente, a última coisa que ele vai ali conectar é com o texto que você decorou. A última coisa que você vai lembrar ali é o texto que você decorou. Não decore. Aprenda e repasse. Se você só aprendeu uma coisa, é essa coisa que você vai começar a repassar. E quanto mais você estudar, mais você vai ter bagagem para falar. Um outro ponto disso já é a obesidade mental. Quem aqui já ouviu falar em obesidade mental? Coloca aqui para mim na conversa. Quem aqui já ouviu falar o termo obesidade mental? Sabe o que é obesidade mental? Obesidade mental acontece todas as vezes que você adquire o conhecimento e não transmite. Você fez várias especializações, vários cursos, você lê livros, você estuda anos a fio da sua vida e acha que nunca está preparado. Eu vou ler mais um livro, eu vou fazer mais um curso para poder eu começar a falar. Você está praticando obesidade mental. Você está enchendo a sua mente de informação e não está transmitindo. Agora eu te pergunto, serve para quê? Só para você saber? Você não vai transformar a vida da outra pessoa? Ah, mas eu vou fazer, agora eu vou entregar o ouro. Não, você pode cobrar. Você pode atender seu cliente. Você pode falar na sua consulta. Mas transmita o conhecimento que você está adquirindo. Não só internalize, não só guarde o conteúdo, transmita o conteúdo.
não pratique a obesidade mental. Sabe por quê? Porque se você praticar a obesidade mental, você nunca vai gerar autoridade. Nunca ninguém vai te ver. Por quê? Você só está adquirindo conhecimento e ninguém sabe disso. Você só gera autoridade quando você adquire conhecimento, quando você domina o tema e você transmite. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado vai te enxergar, vai saber que você sabe. É o que eu falei. O importante não é apenas saber, as pessoas precisam saber que você sabe. E vai saber como? Se você falar, se você se comunicar, seja de forma escrita, de forma verbal, mas você precisa comunicar. Você precisa transmitir. Então, nós temos dois extremos. Ora, precisamos do domínio do tema, e aí nós temos aquelas pessoas que não se especializam, passam anos a fio não querendo se especializar, e aí, porque eu ainda não decidi qual a área. Eu gosto de direito civil, direito tributário, direito do trabalho, eu não consigo decidir. Se especialize, então, em cada uma dessas, e aí na especialização, veja o que efetivamente você vai querer trabalhar. Mas se especializa, gente. E aqui eu não estou falando só com pós e mestrado, doutorado, isso é importante, mas você não tem condições, vá, procure cursos alternativos, procure livros, procure conteúdo, mas vá se especializando com aquilo que você tem. Agora, não coloque desculpa para você não começar nunca. Porque hoje, talvez você esteja aí com um celular que não é muito bom, e aí você fala, eu nunca vou gravar vídeo não, meu celular nem tem memória. Eu nem tenho uma ring light para fazer um vídeo legal. Qual é a desculpa que você está fazendo? Então, vá, estude, domine o tema, porque isso vai ser primordial para a sua autoridade, mas não pratique a obesidade mental. Transmita o seu conhecimento. Porque a fala de um orador, ela precisa ter um propósito. Eu tenho um propósito com você aqui hoje. Porque vamos ter uma outra aula de oratória, mais específica ainda para o direito tributário. Você vai aprender muitas coisas ainda aqui. Mas não vai adiantar se você não decidir hoje mudar. Tirar aí essa mentalidade de que, não, fulano já faz. Já tem 1000 pessoas falando sobre ICMS na internet. Se você colocar essas desculpas, você não vai fazer. Eu não vou atender o meu cliente. Uma pessoa me ligou para falar para eu visitar a empresa. Mas eu não vou porque não é minha especialidade. E aí, você não conhece ninguém para fazer parceria, não? Ou se for uma coisa... Até, gente, às vezes é uma coisa que você mesmo pode fazer, mas você não quer o quê? Não quer dedicar. E aqui eu também me coloco. Quantas vezes eu disse não? Porque eu só vi o trabalho que ia dar. Às vezes eu podia até fazer. Podia até ganhar experiência. Mas eu não estava disposta a passar um final de semana estudando, buscando a solução. Então, você precisa hoje decidir sobre isso. Como eu também preciso decidir. E isso aqui é um constante aprendizado. Porque quando chega a oportunidade, por exemplo, para você falar numa rádio, e aí você fica, vou ou não vou? Falo ou não falo? Se você disser não, o seu resultado vai ser 0. Se você disser sim e for muito ruim, você vai continuar com o resultado 0. Nada muda. Agora, se você disser sim e ser algo que atinja uma pessoa, já valeu a pena. Então, oratória é um constante aprendizado. É técnica com prática. Técnica
com prática. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. A sua primeira petição inicial, com certeza, foi pior do que a petição inicial que você faz hoje. Ou o seu parecer consultivo, o primeiro foi, com certeza, menos técnico do que o que você faz agora. Por quê? Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Isso é para a vida. E na oratória não é diferente, na comunicação não é diferente. Então, eu preciso agora avançar com você mais um ponto aqui, que é sobre comunicação verbal e não verbal. 7% somente corresponde à comunicação verbal. Ou seja, as pessoas levam muito mais em consideração a comunicação não verbal. 93% no estudo foi feito, 93% constatou que a linguagem não verbal tem uma importância, tem um peso. E aqui eu não estou falando que o conteúdo não é importante. Ele é importante, é ele que vai gerar autoridade para você. É por ele que as pessoas vão enxergar valor em você. E valor não é só de dinheiro, não. Valor é quando as pessoas sabem que você tem a solução para ela. E aí você vai poder cobrar quanto quiser e elas vão pagar, porque elas querem você. E não A, não B, elas vão querer você. Então, a postura, e aí vamos ter aqui também falando sobre postura em palestras, em lives agora, em reuniões, em sustentações orais. Tudo isso, para quê? É um exercício que nós vamos fazer para melhorar. E aqui eu também me incluo. Então, 7% é aquilo que você vai falar. As pessoas precisam saber aquilo que você vai falar. E como você vai falar? É o como você vai falar. E aí, tem técnicas. Você vai alternar sua voz, você vai gesticular. E a palavra-chave aqui é moderação. Moderação. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa que está todo tempo gesticulando. Aí gesticula e perde o foco da sua fala. Ou então, não sei se já aconteceu com você, mas eu já participei de algumas coisas assim, que o palestrante parecia que estava numa corrida. Ficava de um lado para o outro do salão. E aí, como que o público fica? Tem uma hora que o público cansa e aí não olha mais, ou então já não lembra mais o que ele está falando. Por quê? Porque a linguagem verbal está muito acelerada. Então, é com moderação. E aqui eu não falo para você ser um robô na sua fala, não. Mas age com moderação. Moderação e naturalidade. Moderação e naturalidade. Alternância de voz. Tenha sempre em mente que na hora do seu discurso, seja para uma pessoa, em um atendimento, por exemplo, ou seja para uma plateia, você vai precisar ter em mente o avião na sua mente. Quais são os momentos que o avião precisa de mais energia? Quais são os momentos que o avião precisa de mais energia? É na hora, na decolagem e na aterrissagem. Ele vai precisar de propulsão para subir, para descer. No discurso também é assim. Na sua fala também é assim. Você vai iniciar a fala com energia. Você não vai chegar no local, pois é. Então, sabe? Chega no local com energia. As pessoas precisam saber que você tem vontade de estar ali. As pessoas precisam se sentir importantes, abraçadas, envolvidas com o seu discurso, com a sua fala. As pessoas precisam ali captar. Você precisa prender a atenção das pessoas. E aí, no início da sua fala, você precisa ter energia. No desenvolvimento da sua fala, o que você vai fazer? Você vai falar os argumentos, o porquê que aquela tese
tem que ser feita desse jeito? O que levou você a entender isso? E aí você vai cadenciando sua voz, alternando sua voz. No final do seu discurso, o que as pessoas precisam entender? Elas precisam chegar a uma ação, ao seu objetivo final. E aí você precisa demandar energia na sua fala, para que as pessoas saiam daquele lugar e possam lembrar, poxa, foi tão boa a conversa que eu tive com o doutor fulano. Poxa, ele é bom mesmo. Entende? Então, existem técnicas, e aí no seu material de apoio, além dessas que eu falei aqui, no seu material de apoio você vai poder ler com mais tranquilidade e poder principalmente pôr em prática. E aí, em cada tópico, tem um desafio para você fazer. Seja listando, seja começando a produzir um texto, seja um áudio, seja um vídeo. E aí vai depender de você abraçar essa ideia. Começar. O começo é difícil. Mas todo arranha-céu começou da onde? Do chão. E é daí mesmo que a gente vai começar. E eu estou aqui com você. Nós aqui da comissão estamos aqui com você para te auxiliar, para pegar na tua mão e dizer, olha, você pode. Tira essa crença limitante aí de que você não pode, isso não é para você, ou que, nada funciona comigo, eu não nasci para isso. Gente, para hoje, para hoje, para hoje. Mude a sua ideia, mude a sua visão, você pode. Você nem me conhece, aí você vai dizer, mas Aleph, você nem me conhece, não sabe nem minha vida, eu não preciso saber. Se você está aqui hoje é porque você quer aprender direito tributário. E isso é só um exemplo. Se você quer saber direito tributário, você quer utilizar isso na sua advocacia. Você quer isso para a vida. Não é mesmo? Então, decida hoje. Você é capaz. Se você está aqui, você vai poder. Então, veja a sua linguagem não verbal. O que você está transmitindo? Sempre no seu discurso, fale com moderação, gesticule com moderação, não seja um robô. Isso tudo, gente, é prática. Prática. Tão somente prática. Talvez na sua primeira fala, no seu primeiro momento, não seja tão bom. Não vai ser. E é por isso que você não vai começar. Se você nunca começar, você não vai melhorar. Então, comece com o que você tem, da forma que você tem, com o conhecimento que você tem. E no decorrer do caminho, você vai se aperfeiçoar. Tanto na questão da oratória, quanto na questão do domínio do tema. O ponto aqui, que eu preciso falar com você, não posso deixar de falar com você hoje, é sobre propósito. Qual o seu propósito? Comenta aqui comigo no chat. Qual o seu propósito aqui? Por que você se inscreveu aqui no ciclo de mentoria? Eu me inscrevi porque eu fui obrigada lá pela comissão. Se eu não tivesse aqui, o meu nome ia ser riscado da lista. Coloca aqui. Qual o seu objetivo? Você pode ser a pessoa que vai passar por todo esse processo aqui, vai saber de direito tributário, e isso pode fazer a diferença para você. Ou você pode ser a pessoa que está aqui, mas não está. Vai depender de você. Tenha um propósito em tudo que fizer. Quando eu vou atender um cliente, qual é o meu propósito? O meu propósito é mostrar para ele o procedimento que é preciso para ele ter o que ele quer, a solução que ele quer. Ou o meu propósito é o fechamento de contrato fixo, um fixo por mês. O meu propósito
é que eu possa me posicionar com autoridade, mostrar que eu sei direito tributário e as pessoas comecem a me enxergar, me contratar, me convidar para os eventos. O meu propósito é, ainda na faculdade, começar a me mostrar como conhecedor do direito tributário ou como um estudante do direito tributário. Porque isso todos nós aqui vamos ser eternos estudantes, sempre. A doutora França está aqui? Tá. A doutora França, quando ela vai se apresentar, ela sempre fala: boa noite, eu sou a França, eu sou advogada, eu sou isso, aquilo, e ela fala, e eu sou uma eterna estudante. Ela sempre diz isso. Por quê? Porque todos nós vamos ser. Se a gente não estuda, se a gente não se qualifica, vamos ficando para trás. Isso, direito tributário e qualquer outro direito em qualquer ramo da vida. Se você não vai adquirindo conhecimento, outras pessoas vão na frente e conquistam o espaço que era para ser seu. Então, fale com propósito. Tenha sempre um objetivo. E aí você precisa fazer 3 perguntas para você todas as vezes que você for falar. Seja em uma reunião, seja para qualquer pessoa. Quando você tiver que falar, você precisa ter um propósito. E precisa fazer 3 perguntas. Para quem? A primeira delas. Quem é meu público? Meu público é estudante? Ou meu público é os jovens advogados? O meu público são contadores? O meu público são advogados experientes? O meu público é um MEI? Ou é uma multinacional? Quem é o seu público? Meu público é empresários? Mas são jovens empresários ou empresários já com uma estrada? Porque tem diferença na linguagem. Identifique quem é o seu público, qual a faixa etária, qual a qualificação. Identifique o nível de escolaridade, porque não adianta você falar com alguém que já tem um conhecimento técnico de uma forma simplesinha, porque senão ele não vai acreditar que você sabe. Da mesma forma, alguém que tem um nível médio ou não tem, ou tem ensino fundamental, mas é um empresário, é um microempreendedor, um empreendedor, e você falar com termos técnicos para dizer que sabe, vai adiantar o quê? Não gerou valor nenhum, porque ele não entendeu nada do que você falou. Então, primeira coisa, para quem eu vou falar? Identifica isso. Quem é o público que eu quero atingir? Segundo, como? Quais os meios pelos quais eu vou utilizar que vai atingir meu público? Como eu vou fazer isso? Meu público está onde? Meu público frequenta o quê? Se você quer trabalhar com tributação de clínicas médicas, você já foi lá em algum evento no CRM? Como você vai chegar até o seu público? O outro ponto é por quê? Por que eu vou falar para você no ciclo de mentoria hoje, quinta-feira? Por que eu vim aqui? Tenha um objetivo final. Tenha um objetivo. Para quem? Quem é seu público? Como? Como você vai atingir o seu público? Para quê? Para que você está fazendo tudo isso? Grave isso. Tenha isso no papel. A partir daí, você vai agir de forma mais clara. Começa aí a sua jornada de como utilizar, como se consolidar na advocacia tributária, como iniciar na advocacia tributária. Defina bem quem vai ser o seu público. A partir daí, você vai poder começar. Ou vai poder, enfim, ter resultados. Fale com propósito.
e desafie a si mesmo. Desafie a si mesmo. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Eu sei que cada um de vocês já teve dificuldades na vida, enfrenta dificuldades na vida. Todos nós estamos também enfrentando juntos uma pandemia. Sei que isso levou até abalos mentais. Gerou em mim, no início da pandemia, lá em março, o nível de ansiedade que eu não consegui trabalhar por uma semana inteira. E aí eu precisei recuperar todos os outros finais de semana. Por quê? Porque me abalou muito. Pela gravidade da situação, por não poder atender, por ter alguns contratos rescindidos, por ter pessoas na minha família que são do grupo de risco, eu fiquei com medo. E aí, eu conseguia só chorar. Dia e noite, noite e dia. E eu precisei sair dali, daquele lugar. E foi fácil? Não foi. Não é. E todo dia é um recomeço. E aqui não é conversa de coach, não. Nem coach eu sou. Mas é uma verdade. Você precisa se desafiar. Tudo bem, realmente eu fui impactada por tudo isso. Estou sofrendo consequências da pandemia, ou seja lá do que for a sua história. Tudo bem. O que você vai fazer com isso? Ou alguém pode ter passado a vida toda falando para você coisas ruins e você ter internalizado isso. E aí hoje, na sua advocacia, você acredita que não é capaz. Mesmo as pessoas te dando a oportunidade de fazer acontecer, você se nega. Talvez esteja aí, tenha daí esse sentimento de incapacidade. Mas o que você vai fazer com isso? Isso que é o importante. E é aí que muda. E falando especificamente de oratória, eu falei aqui no decorrer, lá no início, na verdade, que hoje era dia de decisão, né? Então, tem um desafio para você. E antes do desafio, doutora Ragélia, tá me ouvindo? Antes do desafio, nós vamos fazer um outro momento aqui na oratória. Tô aqui. Consegue abrir as salas? A gente pede para que vocês aceitem as salas, por favor, tá? Vão ser abertas algumas salas paralelas. Aí vai aparecer na sua tela agora. Você vai aceitar. E você vai conhecer a pessoa que está aí. O seu colega que vai estar aí. Você vai se apresentar. Vai dizer qual é a sua expectativa. Você tem 5 minutos para fazer isso. Aceita aí, Maria.
participei, eu às vezes sempre, em muitas situações, não estou preparada, eu não vou conseguir, eu acho que eu não consigo. E depois que passa, eu vejo, poxa, eu teria feito com, assim, sabe, né, a questão, eu poderia ter feito isso só, poderia ter feito. Nossa, quando me aparecem alguns desafios, principalmente na área tributária, que eu estou começando agora também, conhecendo, estudando, que eu sempre fui muito voltada para a área civil, eu sempre fui apaixonada. Eu entrei na faculdade, o primeiro período desse minha OAB vai ser na área civil, que foi, fiz civil, deu tudo certo, passei, mesmo que estava com um filho pequeno na época, mas realmente, eu comecei a trabalhar no escritório aqui em Manaus, quando eu voltei de Natal, em 2018, e assim, gostei muito dessa área. Aí procurei a comissão, a Gélia me recebeu de braços abertos, porque eu escolhi duas comissões, essa de direito, a de direito empresarial. Só que direito empresarial, na época, o presidente nem me respondeu quando eu mandei um e-mail, assim, né? Não teve aquela resposta que a gente, assim, a gente espera, né? Bem, como foi a doutora Rachel, totalmente diferente. Acho que para a primeira reunião, coisas assim, sabe? Muitos constantes, assim, conheci há anos. Então, assim, desde o início eu já gostei muito, amei, me interessei bastante pelo assunto. Mas realmente eu estou estudando mais, mas eu estou sendo muito insegura. Mas, assim, com a aula de hoje, com as próximas, está me dando mais assim, uma abrangência, uma luzinha minha, seguir por aqui um pouco mais de segurança. Então, assim, para mim, o curso está sendo bastante proveitoso, bastante. Estou amando. Apesar de ter perdido a primeira aula, porque eu tive um imprevisto, mas assistir a segunda de hoje, então, assim, estou gostando bastante. Então, assim, tá fazendo realmente um caminho em que eu me sinta mais segura no que eu sei, do que eu posso passar, que eu já aprendi, né, e aprendendo mais. Legal. Eu palmas, né, para a colega. Vou falar um pouquinho, vou tentar resumir, porque a minha história assim, ela é muito longa. Eu sempre tive vontade de ser advogada, eu me lembro, desde os 7 anos de idade. Então, de lá para cá, eu vim estudando, passando tempo. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu tinha 23 anos de idade. Hoje eu tenho 40, vou fazer 42 anos. Eu vou abrir o teu vídeo, tá? Eu me lembro que naquela época, Todo mundo já te vê. essa idade, eu tive que desistir da faculdade, eu parei, aí eu tive que trancar a faculdade. Isso assim, gerou assim, uma Quer falar a tua história? angustiante naquela época. Mas o meu pensamento era sempre esse, né? Eu vou continuar. Então, passou-se os anos, 10 anos, aí eu voltei de novo a estudar. Depois de 3 anos, eu voltei à faculdade novamente de Direito, comecei tudo de novo. E desde quando eu comecei a estudar, sem fazer a faculdade lá na Norte, eu sempre tive vontade de me envolver com a vida tributária. Não sei de onde veio na minha cabeça, mas eu sempre tive vontade. Mas na faculdade a gente tem muito pouca estrutura, né, para essa área. E de lá para cá, o tempo passou, depois que eu me formei, eu estudei muito também para passar no CFAO, tudo com aquele objetivo. Aqui em Manaus nós não temos assim, um preparatório bem conhecido para essa área tributária. Eu fiz a área penal para o exame de ordem. Mas eu fiz sempre com aquele objetivo, correndo atrás. E eu me lembro também que quando veio o convite, né, já seguia a comissão, e um dia eu vi ela convidando a doutora Ragélia, convidando os novos participantes. Eu fui lá e ela automaticamente já me convidou para eles participarem da reunião. Eu lembro que eu fui no mesmo dia, e aceitei. E fui para lá. E de lá para cá eu tenho tentado me envolver cada dia mais com essa área, estudar mais. E está sendo assim, vou dizer que está sendo um desafio. Eu
achei que era muito mais difícil, mas não é tão difícil como eu estava falando, que é difícil como as outras áreas também. Não é tão complicado quanto mais as outras. Então, cada uma tem a sua prioridade. Então, cada dia que passa, eu tenho gostado mais e tenho me desafiado, desafios diariamente para algumas coisas, para as lives. Eu deixei muitas vezes de participar justamente por conta de timidez, por conta de não saber como. Não, estou aqui só prestando atenção em vocês aqui. Eu estou aprendendo aí com vocês um pouco, sim, com certeza. Estamos aí aprendendo devagarinho. Aprendendo com vocês um pouquinho mais. Com tudo isso que aconteceu, Eu sou bacharel, sou contador, sou administrador, eu sou bacharel em Direito, colegal há poucos dias aqui em Manaus. Estamos aí na comissão há um tempinho já. Breve, se Deus quiser, a gente vai fazer a prova da OAB, vamos ver, né? Espero. Estamos esperando aí, ansioso. Estamos aí. A gente nunca vai deixar de ser estudante. Esse aqui é o problema da vida da gente. A gente consegue superar os desafios. As competições, elas tentaram também. Eu participei desde 2014 que eu participo para quem então, a verdade é eu já falei só. todo mundo já falou? Já falei até a pandemia. Falta o Kleber. Falta o Kleber. Eu te vendo, né? Todos de volta. Não dá para trás aqui também. Ainda tem gente nas salas, eu acho. Tem. Daqui a 6 segundos. Pegar o pessoal voltar para a gente lançar o desafio. Se for igual eu para falar, ficar conversando, eu quero conversar como se eu estivesse em casa. 2 horas. Só para mim. É justamente isso. A proposta é primeiro vocês se conhecerem e aí depois vocês podem aí trocar mensagens, redes sociais, telefones e começar daí o network. Você tem aí do seu lado um colega que você pode levar para a vida, né? A intenção aqui, além do conhecimento, é justamente gerar isso.
O que você pode agregar? Talvez você esteja aí ao lado de alguém que seja a solução para você dar o start. Você pode fazer uma parceria, vamos comigo fazer uma live, ou fazer um vídeo, ou escrever um artigo, né? A proposta é essa, só começar ali a se apresentar e vocês aí dão um rumo nessa conversa. E agora, antes disso, se alguém quiser falar depois, vai estar aberto aqui, mas eu preciso terminar com vocês. Eu falei que toda fala tinha um objetivo, né? E a cada discurso, a gente precisa fazer com que a pessoa que está nos ouvindo pratique uma ação. Seja na advocacia, seja o fechamento de um contrato, ou seja qualquer outra conduta, mas sempre a pessoa que estiver te ouvindo vai ter que praticar uma conduta. E aqui não é diferente, eu preciso começar comigo, né? Então, fizemos um desafio aqui. Como vai ser esse desafio? Eu não consegui passar o slide hoje, mas eu vou, assim que terminar aqui, eu vou encaminhar para o grupo do Telegram e vocês vão ter acesso aos slides, tá? Mas como é que funciona o desafio? Cada um vai fazer um vídeo de pelo menos 3 minutos, não vai fazer uma live de 1 hora, é 3 minutos falando sobre um tributo. Tem que ser falando sobre um tributo, tá? Pode ser PIS, COFINS, IPVA, tem que ser falando sobre algum tributo. E aí, nesse vídeo, você vai usar as técnicas que eu já falei aqui para você hoje e também técnicas que não deu tempo de eu falar com você, mas que está no seu material de apoio, e você vai gravar um vídeo falando sobre um tributo. E aí, eu gravei e faço o quê? Eu pensei em colocar nas redes sociais. Você pode colocar nas redes sociais se você quiser e já usar esse vídeo, né, para dar o start aí na tua produção de conteúdo. Mas você vai mandar para o e-mail da comissão. Doutora Ragélia, pode colocar o e-mail da comissão aqui no chat? Você vai mandar. E aí você tem prazo. Todo advogado tem prazo a cumprir. Você vai também ter prazo para cumprir. E quem mandar depois do prazo não vai ser visto o vídeo, tá? Então, você tem até sábado, 5 horas da tarde, para mandar um vídeo de 3 minutos falando sobre um tributo. Se apresenta. Olá, eu sou fulano de tal, sou advogada e vou falar com você. Eu sou estudante ou estou estudando e decidi compartilhar com você a respeito de tal coisa. E aí falar sobre isso. 3 minutos e vai encaminhar por e-mail. Por quê? Porque durante o final de semana nós vamos analisar os vídeos, vamos trazer o feedback na próxima aula. Segunda-feira nós temos um encontro. Esse encontro vai ser com a doutora Clícia e ela vai dar o feedback dos vídeos. Não se preocupe que você não vai ser ridicularizado de forma alguma. Ninguém vai falar seu nome aqui. Você depois pode querer. E aí, era o meu vídeo mesmo? Aí a gente vai falar. Mas ela vai trazer para vocês outras técnicas, outras condutas que você vai poder utilizar e vai trazer específicas para a área tributária, tá bom? Então, já tem aí uma tarefinha até sábado, 5 horas, enviar para o e-mail da comissão um vídeo de 3 minutos falando sobre um tributo. Quem ainda não faz parte do grupo do Telegram, a doutora Ragélia colocou aqui, mas você também pode entrar, acessar lá pelo Instagram da comissão, tem o link na bio e tem lá o Telegram, você pode ir para o canal e ter acesso a notícias tributárias, aos slides, a notícias extras aqui do nosso ciclo de mentoria, tudo está acontecendo ali pelo Telegram, tá certo? No mais, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até esse horário comigo, dispensaram o seu tempo. Tempo é muito importante e é uma das razões que a gente não pode fazer nunca
alguém que está nos ouvindo perder tempo. Por isso que é tão importante a gente entregar valor para as pessoas, entregar conteúdo, tá? Senão a pessoa sai do local e eu não aprendi nada, não sei nada, não pensei em nada. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite. Eu acredito muito, sim, que todos vocês têm potencial para melhorar, para seguir e ser um sucesso na área tributária, tá? E na advocacia como um todo. Eu só tenho a agradecer à comissão pelo espaço e a todos vocês pela atenção, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Boa noite. Se alguém quiser falar, eu acredito que a hora é essa, né? Boa noite, doutora, doutores. Boa noite para todos. Parabéns pela explanação. Adorei, gostei. A gente aprende muito. E sejam bem-vindos, novos colegas. Vão participar lá do Instagram. Eu só não entendi um detalhe. O vídeo é para mandar para o canal do Instagram ou é para o e-mail? E-mail. Para o e-mail, né? Beleza. Mas se você quiser depois postar lá no seu Instagram, não tem problema, tá? E aí me marca lá no comentário que eu quero ver também lá no Instagram. Quem ainda, olha, aproveitando essa deixa aqui da doutora França, quem ainda eu não sigo no Instagram, me dá um oi lá que eu vou seguir de volta, tá? Porque eu quero acompanhar todo mundo e eu também quero ter vocês aí no meu networking, tá bom? Então, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu só quero parabenizar a doutora pela aula, foi incrível. Oi, gente, aqui é o Kleber. Hoje eu sou aluno, né? Aprendi muito com a doutora Aleph, estava até falando para ela no particular que ela utilizou termos que eu não conhecia, da obesidade, achei bem interessante. E vou me aprofundar ainda mais no assunto. E é isso, gente. Parabéns para vocês. Vocês estão aqui em mais uma aula, mais uma quinta-feira buscando conhecimento, aula de excelência. E eu quero agradecer, doutora, imensamente. Você não sabe o quanto eu fico feliz em aprender algo novo, em ter essa dinâmica, eu adorei também. E parabéns, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, doutor Kleber. Acho que só. Alguém mais quer falar? Eu gostaria de dar primeiro boa noite, né, a todos e dizer que realmente hoje foi excelente. Não que com o Dr. Kleber não tenha sido, não é isso que eu estou dizendo, mas me surpreendeu, né? E eu estava em um outro compromisso, mas lembrei que às 20 horas eu precisava, né, estar junto com vocês. E eu disse que eu realmente não poderia perder, né, esse compromisso das 20 horas, e realmente valeu a pena, mas eu quero parabenizar, né, a doutora Aleph, também na oportunidade, parabenizar o doutor Kleber e todos os colegas também que estão nessa mesma caminhada. Obrigada, Simone. Eu que agradeço vocês. Gente, é muito importante ter essa interação, muito importante ter vocês aqui acreditando no projeto. Muitas pessoas, depois de um dia cheio, né, querem o quê? Descansar, querem curtir a família, o que também é válido, mas a gente precisa, sim, exaltar vocês que estão aqui pagando o preço, de ser melhores, de fazer a diferença, de buscar melhorar e dar a melhor prestação de serviço para o seu cliente, né, para o seu público, e é muito importante isso. Doutora Ragélia, assuma aí. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa terceira sessão do nosso ciclo de mentoria, falar também da minha felicidade em ter a Aleph aqui, ser aluna da Aleph. A Aleph, só para que vocês tenham uma noção, a Aleph me colocou como exemplo, só que quando eu era uma simples aluna no 6º período, querendo estudar já para o exame da ordem, a Aleph já tinha passado no exame da ordem, já dava mentoria para gente que estava estudando para o exame. Então, assim, eu falo para vocês,
cada um pode se espelhar no colega do lado, cada um pode ajudar o colega do lado. Não existe mais essa fórmula de que um é o concorrente do outro, não. Todo mundo pode ganhar muito mais se dermos as mãos. Então, fica aqui essas últimas palavras e já convidando todo mundo a participar da 4ª sessão, que vai estar com a nossa vice-presidente, doutora Clícia Alves. Eu tenho certeza que vai arrasar também, porque eu falo para todo mundo que ela é a minha guru tributária, né? E, Aleph, parabéns, a exposição foi maravilhosa. Por favor, gente, não esqueçam de darem uma conferida no e-book, porque antes da aula eu dei uma lida no e-book, fiquei maravilhada com todos os termos, com todo o material que a Aleph preparou para vocês. Então, já fica aqui a dica de leitura. E não percam, esse é só um dos projetos que a CDT ela apresenta, e que honra ter todo mundo aqui com esse network maravilhoso e fantástico que nós estamos formando aqui. Muito obrigada e boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Segunda-feira a gente se vê aqui de novo.